A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. A palavra de Deus em 1 Coríntios e o versículo 1, aleluia, a partir do versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O vídeo não vai dar para eu falar sobre cada contexto, explanar cada versículo, mas eu vou me limitar, glória a Deus, no sentido de falar a letra que mata, e vou me entregar aquilo que o Senhor quer passar, para a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo verdadeiramente dias finais na Terra. Isso não há dúvida de que estamos vivendo dias finais. E quando o apóstolo ele fala isso aqui ainda, há muito tempo atrás, aleluia, o Espírito Santo já expressava, glória a Deus, glória a Jesus, a ineficácia da sabedoria humana, mundana, a ineficácia da sabedoria, aleluia, que tem ao Evangelho como loucura, porque para o mundo o Evangelho é loucura. Para o mundo que perece, o Evangelho é mais uma ideologia ou alguma coisa que não tem fundamento, que sem importância, algo sem importância para o mundo. E se insiste em falar, diz: eita, povo louco, que loucura é essa? Porque é loucura, glória a Deus, se ouvir sobre o sacrifício na cruz de Jesus, sobre atender, aleluia, o porquê foi feito, no caso, aceitar Jesus, se arrepender dos pecados, negar essa natureza de treva, que combate com o espírito, negar os prazeres do mundo ou colocar Deus em todos os caminhos das pessoas. Então, para eles é loucura obedecer. Isso, meus irmãos, isso não é outra coisa. Isso não é outra coisa, a não ser o que os apóstolos já tinham dito antes, que os homens se tornariam amantes de si mesmos, Glória a Deus, a corrupção do gênero humano. Mas eu quero dizer para a igreja que estamos vivendo dias contados na terra. Estamos vivendo dias contados, e eu quero falar agora com a igreja, porque o Evangelho está sendo pregado, mas como o Evangelho está sendo pregado? Nós vemos uma igreja doente, uma igreja religiosa, uma igreja que tanto estuda, tanto mais perde a unção. Quanto mais estuda, mais a unção parece que afasta da igreja. É tanto doutor em tanta coisa, E doutor em teologia, mestre, e termina que a unção não tem. Cadê a unção? Já que estuda tanto sobre Deus, cadê a unção? Cadê a sabedoria? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
E o anticristo, ele está se valendo disso, de que a igreja deixou, aleluia, de abundar na graça, na presença de Deus, no poder de Deus, para abundar na letra, a letra que mata. Eu sou contra o estudo de teologia, mas a maioria dessas pessoas são vazias, falam muito bem, dominam muito bem a hermenêutica, né? Glória a Deus, falar o grego, glória a Jesus, o hebraico. Mas e o poder de Deus? Por que o poder de Deus não está glorificando? Por que Deus não está glorificando? Por que Deus não está se manifestando nisso? Cada vez mais é uma igreja doente, oprimida, se torna uma igreja oprimida. Pessoas depressivas, pessoas que a gente vê nas atitudes, ri tanto, mas isso não revela outra coisa a não ser, aleluia, um vacilo grande. Em que tempo a igreja brincou tanto? Em que tempo como esse? Em que tempo antes a igreja brincou tanto como hoje? Hoje tudo é na brincadeira. Pregadores, pregadoras, influentes que só vivem brincando, sorrindo, como que a graça de Deus fosse brincadeira. Não, o Senhor está na minha vida, eu sou cheio do Espírito Santo, então eu tenho que andar sorridente, brincando o tempo todo. Tudo que eu faço é rindo, tudo que eu faço é rindo bastante. Irmãos, o mundo está em guerra, o mundo está em guerra. O Brasil está sobre um desgoverno de socialismo que está querendo não só acabar com a nossa liberdade, roubar nosso dinheiro, roubar a economia do Brasil, fechar as empresas, como o intuito principal é perseguir a igreja, destruir a igreja. E a gente vê pessoas brincando o tempo todo. Não estou dizendo para ninguém ficar deprimido, não é isso. Mas, irmãos, onde está a seriedade? Onde está a comunhão com Deus? Há tempo para todas as coisas. É muito riso, é muita brincadeira, é tempo de chorar, é tempo de gemer, é tempo de chorar na oração, glória a Deus. É tempo de clamar na oração. É tempo de se humilhar diante de Deus. É tempo de plantear para que Deus converta os nossos entes queridos. Para que Deus transforme as pessoas. A igreja, irmão, se tornou religiosa e casa de letra, de morte. Pessoas estão sendo sepultadas dentro das igrejas. Porque elas começam a ir e se tornam religiosas. Não saúde com a paz. Só os cristãos daqui são cristãos. Os outros que se virem, façam o que for que tem que ser feito. A igreja não é uma placa denominacional. A igreja, aleluia, é um corpo. É um corpo. E não é uma placa. Não é uma placa. Essa ideologia, essa doutrinação, alienação dos servos de Deus, essa escassez de poder se deve a isso aí. Muita letra, muito conhecimento de letra, mas poder não flui. Poder não flui. Por quê? Porque você que estuda tanto, separa tempo para orar. Você que estuda tanto, mesmo que separe, consegue ouvir o que Deus está falando de verdade. Aí começa, quando não tem o poder de Deus sobre eles, condenar os dons, falar contra o ministério de profecia, de profeta, falar
contra os dons na igreja? Claro, porque não resta outra coisa. Vazios, cheios de filosofia, homilética, hermenêutica dizendo, né? Melhor dizendo. É tanta letra, irmãos, acorda, igreja, a letra mata. A letra mata. Se você quer viver essa vida de estar estudando, estude, porém, consiga conciliar, buscar, sujeitar a Deus, resistir o diabo, receber a presença do Senhor, fazer o que o Senhor está dizendo, ao invés de estar confinando pessoas à letra que mata, ensinando as pessoas a morrerem. A maioria das pessoas que eu conheço que tomam esse curso são mortos, vivem com concupiscência. A gente olha para a pessoa vazia de poder, quando fala só fala a letra e eu fico esperando. Cadê a manifestação do poder de Deus? A sorte de muitos deles é que tem nas suas congregações, não vou citar nome, mulheres que vivem no ciclo de oração intercedendo. Porque se fosse por causa da vida de cada um, as portas tinham fechado, o diabo tinha vencido, né, nessas frentes aí em que eles lideram. Mas as mulheres que estão lá no culto de oração, são elas que estão sendo o sustento abaixo de Deus. São as mulheres. Acaba com o ciclo de oração para ver, senão, ó, fecha. Porque não tem vida, esses caras não tem não. Desculpa falar essa expressão, mas é a realidade. E ficam se reunindo em como combater os dons na igreja. Como tirar os dons da igreja. Indo contra os ministérios que tem cura, que os apóstolos e pastores se consagram e Deus opera com cura e libertação. Esse é o evangelho, ele tem que ser pregado como ele é. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho nunca foi, nunca será filosofia. Amém? Paulo foi doutrinado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, mas quando ele ministrava, ele considerava, ele só usava como esterco um pouco a letra. Amém? O poder de Deus era abundante na vida dele. E hoje os professores de teologia são mortos espiritualmente. Professores de glória a Deus, doutrinadores teológicos, né? E todo mundo que vai pregar, depois de tomar esses cursos, mede o tempo e o espaço de cada região, sabe o nome da cidade, quando foi fundada, para que foi fundada, mas liberta o que a pessoa? Liberta, tem qual o efeito isso? É mais conhecimento de faculdade lá, trazendo para o reino de Deus. É trazendo a faculdade e a letra para o reino de Deus. Isso não transforma ninguém, gente. Isso não muda a história de pessoas. A gente tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra, sim, mas precisamos separar cada coisa ou conciliar. Se alguém quer se dedicar à letra, que também se dedique a buscar o poder de Deus, a presença do Senhor e deixar o Senhor fluir o seu propósito. Entendeu? Os homens estão tomando o lugar do propósito de Deus, eles querem que as pessoas sigam o propósito deles. Aí a gente vê cristãos que ficam dizendo o tempo todo, aí eu quero ir pregar, mas não sai do lugar. Eu conheço um bocado que chega a mim e diz, aí eu quero evangelizar, mas quando vê um pessoal que sai para evangelizar, que sai para pregar, que sai para fazer obra, ninguém vai fazer, não sai para fazer. Aí vai ficar o quê? Sepultado dentro da igreja. É hora da igreja sair. É hora da igreja pregar. Bairros estão sendo entregues aos traficantes. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não está achando lugar para ir fortalecer. Porque vocês acham que se eles estivessem pregando, que as trevas iam avançar através dessas pessoas presas, oprimidas? Sabe por que está avançando? Porque a igreja parou de marchar, a igreja não está usando o poder, a igreja está usando a letra que mata. Isso não faz a diferença. O que faz a diferença é o poder de Deus. Amém? Eu espero que a igreja acorde, pare de muita brincadeira, de muita festividade sem unção nenhuma. Entendeu? É muita letra. Nos grandes auditórios consegue colocar pessoas. São pregações só de letra, só letra.
condenando dons, condenando manifestação do poder de Deus. Lembre de uma coisa, a igreja sem a profecia de Deus, sem a palavra de Deus verdadeira, ela se corrompe. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando o Senhor levantar pessoas, quando o Senhor levantar alguém no Espírito, no propósito dele, e começar a fazer o que ele quer fazer, aleluia, não se levante, viu? Depois não diga, o Senhor não avisou, porque o Senhor vai aniquilar a sabedoria do sábio, viu? O Senhor vai aniquilar, como está escrito na palavra, e ele já pergunta, onde está a sábia, a sua sabedoria? Porque para expulsar o mal não é a letra, é o poder de Deus, é estar dentro do propósito de Deus, permitindo ele se revelar naquilo que ele quer fazer com a sua igreja e para a igreja. Amém? Então, deixe o Senhor ser Deus porque Ele é. Deixe o Senhor operar como Ele quer, porque ninguém vai impedir Ele agir. Começou já, viu? Se prepare, igreja, para viver a novidade que o Senhor está trazendo, aniquilando a sabedoria do mundo, a sabedoria do homem, para fluir a sua sabedoria, a sua ciência, a ciência da sua palavra verdadeira, os dons e poder do Espírito Santo, que acode e liberta o homem, né? O Senhor dos Exércitos está conosco e Ele vai, aleluia, tirar essa confusão de identidade da igreja. Que Deus, em Cristo, nos abençoe e guarde, e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Shalom, Adonai. A paz do Senhor Jesus.